frações decimais. Pessoal, nós vimos que frações decimais são aquelas frações cujo denominador é 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, né? Seriam potências de 10. Então, vamos ver alguns exemplos? 12 décimos. Observe que 12 décimos, o denominador é 10. Então, essa fração é uma fração decimal. 4 centésimos também é uma fração decimal. Por quê? O denominador é 100. Olha aqui, ó, 32 milésimos. Também é uma fração decimal. E 27 décimos de milésimos, onde o denominador aqui é 10.000. É um outro exemplo de fração decimal. Beleza? Então, esse conceito a gente viu na aula. A gente está relembrando. Nós vimos também como podemos escrever números decimais na forma de frações decimais. No segundo bimestre, nós estudamos sobre números decimais, que, caso você não lembre, é um número que possui vírgula, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o 2,1, que a gente lê 2 inteiros e 1 décimo, beleza? Como é que a gente pode reescrever esse número decimal na forma de fração? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai escrever o número desconsiderando a vírgula. Se a gente tirar essa vírgula, vai ficar 21, concorda? Então, o numerador da fração vai ser 21, beleza? Para achar o denominador, você precisa saber quantos algarismos tem depois da vírgula. Observe que depois da vírgula só tem o número 1, ou seja, só tem um algarismo. Logo, a gente vai colocar o 10, porque o 10 só tem um zero. Vamos ver o próximo exemplo? 89 centésimos. Se a gente for tirar a vírgula aqui, desconsiderar a vírgula, vai ficar 0,89. Esse zero você não precisa colocar. Coloca só, então, 89. Beleza? 89 é o numerador. O denominador seria o quê? Para saber, a gente precisa ver quantos algarismos tem depois da vírgula. Observe, nós temos o 8 e o 9. No total, são 2 algarismos. Logo, aqui serão 2 zeros. Ou seja, vai ser 100. Beleza? E aqui, desconsiderando a vírgula, vai ficar o quê? 1568. Beleza? Se a gente for contar a quantidade de casas depois da vírgula, nós teremos quantas? 1, 2, 3. São 3 algarismos depois da vírgula. Então, aqui serão quantos zeros? 1, 2, 3. Ou seja, vai ser 1000. Então, vai ficar o quê? 1568 milésimos. Beleza? Olha esse exemplo, bem grande, né? Colocando esse número sem vírgula, vai ficar o quê? 540.487, o numerador. Sobre quantos algarismos tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Ou seja, vão ser quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 10.000 aqui embaixo, tá vendo? Então, 54 inteiros e 487 décimos de milésimos, a gente pode representar 540.487 décimos de milésimos. Agora, transformando frações decimais em números decimais, nós iremos fazer o processo inverso. Vamos ver como é que funciona? Olha aqui, nós temos 548 décimos. Observe que no denominador nós temos o número 10. E nós vimos que quando o denominador é 10, indica que no número decimal vai ter somente uma casa depois da vírgula. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever o numerador. Quem é o numerador aqui? 548, tá? Então, reescreve. E agora eu te pergunto, como aqui é 10, então a gente vai ter que ter somente um número depois da vírgula. Para que isso aconteça, onde que a vírgula vai ter que estar? Aqui, né? Se a gente colocar entre o 4 e o 8 é o único número que ficou depois da vírgula. Então, ó, 548 décimos é igual a 54 inteiros e 8 décimos. 48 centésimos. Pessoal, nós vamos repetir o 48. E agora a gente vai ver o denominador. O denominador é 100. Tem 2 zeros aqui. O que isso indica? Que depois da vírgula é necessário ter 2 algarismos. Então, para que isso aconteça, eu vou ter que colocar a vírgula aqui. Mas tá vendo que está faltando um número aqui? Quando isso acontece, a gente coloca o zero. Então, vai ficar o quê? 0,48. 8 milésimos. Observe que aqui o denominador é 1000.
E como são 3 zeros, então a gente vai ter que ter 3 números depois da vírgula, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é repetir o numerador, beleza? Porém, observe que só o 8 não é suficiente para a gente ter 3 números depois da vírgula. Então, a gente vai adicionar alguns zeros, tá? Se eu preciso de 3, eu vou precisar de mais 2 números aqui além do 8, tá vendo? Então, a gente adiciona 2 zeros. E aí, a gente coloca a vírgula. Só que observe que a gente vai precisar também de colocar um zero aqui. Porque senão fica vazio, né? Então, 8 milésimos, a gente reescreve dessa forma, 0,008, que a gente também lê como 8 milésimos. Ambos recebem o mesmo nome. Então, repete o 8, a gente adiciona 2 zeros para que a gente tenha 3 números depois da vírgula. E depois a gente adiciona mais um zero aqui antes da vírgula, por quê? Porque senão fica vazio. Então, vai ficar 0,008, ou 8 milésimos. Agora, observe, 12.345 décimos de milésimos. Como a gente vai fazer para representar em forma de decimal? Primeiro, a gente repete o numerador. Então, vai repetir aqui o 12.345. E agora, observe o seguinte, são quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai ter quantas casas depois da vírgula, ou seja, quantos números? 4, né? Então, se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, a gente tem que colocar a vírgula bem aqui. Porque colocando entre o 1 e o 2, depois da vírgula, nós teremos 1, 2, 3, 4 números.